A paz do Senhor Jesus a todos, amados e amadas em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais uma live de estudo bíblico dentro da Palavra de Deus. E vamos tentar entender um pouquinho daquilo que Deus tem para nos dizer segundo a sua própria vontade dentro da sua Palavra. Peço a vocês que tenham atenção para poder estar aprendendo um pouco mais e da mesma forma eu pedirei a Deus a sabedoria certa para poder ensinar a vocês. Antes vamos começar com a oração para que Deus abençoe essa live mais uma vez, porque a verdade dentro da palavra de Deus, ela tem que ser dita. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoado seja o teu santo nome, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me dê a capacidade de ensino, ó Pai querido, para que essas pessoas possam entender dentro da Tua palavra, Senhor, o que o Senhor quer dizer. E que eles guardem, Senhor, dentro dos seus corações para saberem diferenciar, ó Pai, quando alguém está pregando algo que não é bom. Porque o Senhor mesmo diz na Tua palavra, meu Pai, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e dirão, eu sou o Cristo. Farão tantos prodígios que enganarão sequer mesmo os próprios eleitos, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que dentro da Tua palavra o Senhor nos ensina a diferenciar essas pessoas, ó Deus. Ensina-me, ó Pai, e ensina essas pessoas também, Pai, para que eles possam diferenciar quem realmente prega a Tua palavra e quem está aí só para enganar as ovelhas. Lobos em pele de cordeiro. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos estar estudando no livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos estudar sobre a história de Sansão, que nos diz assim a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor entregou-os na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E um anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará e livrará Israel da mão dos filisteus. Em nome de Jesus, abençoa esta palavra, Pai. Em honras e glórias ao Teu santo nome eu te peço, Senhor. Abençoa esta palavra, Pai. Amém, Jesus, amém. Meus queridos e minhas queridas, falar sobre Sansão, a maior parte dos pregadores que dizem, que contam sobre Sansão, eles falam que Dalila foi a maldição da vida de Sansão. Mas se nós formos olhar pelo que a Bíblia mesmo quer dizer, Dalila, ela foi a salvação da alma de Sansão. E vocês vão entender no decorrer dessa mensagem, desse estudo bíblico que nós vamos fazer, que Sansão, ele cometeu erros e Deus colocou Dalila na vida dele para que ele consertasse os erros à força. Porque ele não fez o que Deus manda fazer ao nazireu. Para começar, para vocês entenderem melhor a mensagem, deixa eu explicar para vocês o que quer dizer nazireu. No hebraico, a palavra nazireu quer dizer o que tem chamado. Ou seja, a pessoa que tem chamado. Obreiros, ministros da palavra, pastores, todos esses têm chamado.
a Bíblia fala de nazireus que são chamados desde o ventre da mãe. Sansão é um deles, mas tem mais profetas, igual Samuel, foi chamado desde o ventre da mãe, que também era estéril, não podia dar à luz. Isaac também, nazireu desde o ventre. Mas tem aquelas pessoas que são chamados segundo a sua fé. Pessoas igual Davi, que foi ungido rei pouco tempo depois. Tem pessoas que são hoje em dia chamados como nazireu desde o ventre. Tem, mas ninguém consegue manter o seu nazireado. E quais são as regras do nazireu? O nazireu, ele não poderia beber nenhum tipo de bebida, ele não poderia comer comida imunda, o nazireu não pode tocar num animal morto e nem se alimentar, não pode tocar em um homem morto, nada sem vida ele não pode tocar, o seu cabelo não poderia ser cortado, ou seja, raspado. Então todas essas regras, elas falam como o nazireu pode agir. Então nós vamos ver dentro da história que Sansão cometeu esses erros que não poderia cometer. Então quer dizer que se a pessoa que é chamado, que tem chamado, comete os erros, não tem como voltar atrás? Tem sim, a Bíblia também explica. Quando o nazireu comete um erro, que ele toca em algum animal morto, ou então ele bebe algum tipo de bebida, ou faz qualquer coisa que ele não poderia ter feito, ele tem que ir até o sacerdote, contar o que ele fez, o sacerdote raspa a sua cabeça e o deixa trancado em um quarto por 7 dias. E no 8º dia, ele se apresenta novamente ao sacerdote, com o cabelo começando a crescer, e ali o seu nazireado é refeito com Deus e ele volta a ser nazireu, ou seja, ele volta a praticar o seu chamado. Amém? Então vamos começar a entender essa história. Sansão foi levantado, mas guarda aí na cabeça de vocês, não pode tocar em animal morto, nem se alimentar do que é morto e nem fazer coisas que envergonhem o seu chamado. Guarda isso na sua cabeça para você, quando chegar no final, você entender o porquê que Dalila foi a salvação de Sansão. Vou colocar minha Bíblia aqui de lado, porque agora é a hora do Espírito Santo ter espaço para poder explicar. Sansão, ele na sua caminhada, ele foi levantado para quê? Para lutar contra os filisteus, libertar o povo da tirania dos filisteus. Para começar, ele nasceu de um milagre, porque a sua mãe não podia ter filhos. Então, para começar, ele nasceu de um milagre, chamado como nazireu desde o ventre. A mãe fez tudo aquilo que o anjo do Senhor falou com ela para fazer. Sansão nasce, cresce. Para começar, Sansão se apaixona por uma mulher que não é da raça dos judeus. Então ele fala com a sua família: eu me apaixonei por aquela mulher, eu quero, vai lá e busca ela para mim. Aí o pai de Sansão fala: mas dentre as mulheres da nossa linhagem, não tem nenhuma que te agrade para você buscar lá fora? Ele falou: não, eu quero aquela. Mas ainda não é Dalila. E nesse momento tem muitos pregadores que falam que essa mulher é uma prostituta. Não, essa mulher é uma mulher de família, porque a Bíblia fala que o pai dela, os pais foram até os pais dela para pedir a bênção e ela dá o dote, tudo direitinho conforme manda a lei. Uma mulher de família. Só que, porém, Sansão, na sua festa de noivado, ele pega e faz um desafio aos irmãos daquela mulher. Fala com eles: eu vou fazer-lhes uma charada. Se acaso vocês acertarem, eu darei a vocês roupas de linho e farei de vocês ricos. Estou usando as minhas palavras para vocês entenderem melhor. E a charada foi feita. E Sansão disse a eles: do morto encontrou vida
e o que se alimentava virou alimento. Mas que charada é essa? Sansão, quando ele saiu da sua casa para visitar a sua noiva, quando ele foi chegando na cidade, um filhote de leão atacou Sansão. E Sansão pegou e matou aquele leão. Ele foi e visitou a sua noiva, e na volta ele resolveu passar aonde aquele leão morto estava. E quando ele chegou lá, ele viu que havia uma colmeia de abelhas dentro do leão e havia mel. E ele pegou o mel e comeu. Foi de onde Sansão tirou essa charada. Mas vocês lembram do que eu disse no início, que o nazireu não podia tocar em nada morto. Se ele matou o leão, ele não poderia mais tocar. Ele fez pior, porque além de tocar no leão, havia mel e abelhas. Ele pegou do mel e se alimentou. E ainda levou para os pais dele e deu aos pais dele para comer também. Foi desse momento que Sansão tirou essa charada. E ele deu 7 dias de prazo para que os irmãos daquela mulher adivinhassem o resultado da charada. Mas eles não conseguiam saber. Então eles fizeram com que a mulher, a irmã deles, falasse com Sansão e tirasse dele a verdade. E ela conseguiu. De tanto falar aos ouvidos do Sansão que ele não amava ela, que escondeu dela a charada, que ele queria envergonhar o povo dela, Sansão acabou contando e ela foi e contou a eles. Sansão fez a pergunta a eles, eles responderam, só que Sansão disse assim para eles: se não tivessem arado com a minha novilha, vocês não teriam acertado a charada. Mas deu a palavra, ele cumpriu. E pegou irado, ele foi para sua casa. Aí passado um tempo, ele já estava mais calmo, ele resolveu voltar para ver a sua noiva. Só que quando ele chegou na casa do pai da noiva, o pai da noiva achou que Sansão tinha ido embora e não voltaria mais, e deu a filha dele como esposa para o padrinho de casamento de Sansão. Sansão ficou com tanta raiva que ele pegou, se não me falha a memória, foram 80 casais de raposas e amarrou palhas no rabo dessas raposas e pôs fogo e as soltou. E elas entraram por toda a cevada dos filisteus e queimou todo o trigo, toda a produção deles. E então aqueles filisteus falaram: mas quem fez isso? Aí um linguarudo, que sempre tem aquele ao qual o fofoqueiro, que tudo vê e tudo sabe, fala: foi Sansão quem fez isso. Porque o pai da noiva dele deu a noiva ao padrinho de casamento e ele ficou com raiva e fez isso. Aí os filisteus vão e matam a família daquela mulher toda queimada. Sansão ira-se com aquele pessoal, com aquele povo, e luta contra eles, e com uma queixada ele mata 1000 filisteus. Passa-se o tempo, Sansão vê Dalila e se apaixona por Dalila, filisteia. Mas vocês lembram no início quando eu disse que Sansão não poderia fazer certos tipos de coisas? Casar-se com uma mulher que não era da linhagem dos judeus também era errado. Então aqui nós já vemos 3 erros de Sansão. O leão, que ele se alimentou do mel, que já estava morto. Ele se apaixonou por uma mulher que não era da sua linhagem. Ele se apaixonou por outra mulher que também não era da linhagem. Então aí Sansão já tinha cometido 3 tipos de erro contra o seu nazireado. E quando ele se apaixona por Dalila, aquela mulher também se apaixona, eles se casam e começam a ter uma vida. E os filisteus sempre buscando uma forma para derrotar Sansão, porque de todo jeito que eles tentavam, eles não conseguiam. Por quê? Porque Sansão era forte demais. Mas de onde vem a força de Sansão?
A força de Sansão vem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala que Sansão era apossado pelo Espírito Santo e ali ele era indestrutível. Era por isso que Sansão era tão forte. E quando ele comete os erros, o Espírito Santo se afasta dele? Não, não se afasta. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele escolhe alguém para poder habitar, por mais que você cometa erros, ele continua ali pronto para te ajudar e comprometeu-se em ter uma aliança contigo. E a palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia, ou seja, ela não faz voltas, ela é direta, ela cumpre o propósito ao qual ela é dignada a fazer. Então o Espírito Santo sempre está por perto, por mais que se erre, por mais que se peque, por mais que se cometa erros que não deveriam ser cometidos, o Espírito Santo sempre está por perto. Por quê? Porque o amor de Deus por nós é tão grande que sempre há esperança em Deus que nós consigamos enxergar os nossos erros e voltar atrás pedindo perdão para poder continuar o nosso chamado. Mas Sansão cometeu erros e não foi até o sacerdote para consertar o seu nazireado com Deus como se deveria ser feito. Quando ele tocou no leão, quando ele se apaixonou pela mulher, ele tinha que ter ido até o profeta rasparia sua cabeça, o guardaria por 7 dias e no 8º ele estaria de volta e pronto para seguir o seu nazireado. Mas não. Quando Sansão se casa com Dalila, os filisteus procuram ela e falam que dá a ela um baú cheio de moedas de ouro para que ela só descobrisse o segredo de Sansão. E ela começa a jogar com Sansão, dizendo a ele: se me amas, me conta o segredo da tua força. E Sansão começa a brincar com seu chamado. Se me amarrar com cordas novas, que ninguém foi nunca amarrado, que nunca foi usada, eu perco a minha força. Ela pega cordas novas, quando Sansão adormece, e amarra e diz: Sansão, os filisteus é contra ti. E ele arrebenta as cordas e mata todos os filisteus que tentaram contra ele. Isso acontece por várias e várias vezes. Até o ponto que aqueles homens filisteus dizem a ela, a Dalila: se não arrancardes dele a verdade, mataremos você e a sua família. Então Dalila vai até Sansão de novo, depois de muita insistência, e começa a falar com ele, dizendo: você não me ama porque você esconde o segredo da sua força, como é que você pode ser subjugado, você não gosta mais de mim. É como sempre o inimigo age, meus irmãos. O inimigo, ele sempre vai agir dessa forma, usando de chantagem emocional. Vai pegar sempre aqueles que você mais ama para tentar tirar você do caminho de Deus. O inimigo sempre vai usar a sua ferida para poder tentar tirar você da força da caminhada de Deus. O inimigo, ele sempre vai pegar o seu ponto fraco, ele não vai aonde você é forte, não. Ele não tem força para lutar contra a sua parte forte, não, porque a parte forte do homem é o espírito, que é ligado diretamente a Deus. Mas como é, presbítero Antônio, que o senhor fala que o espírito da gente é ligado com o espírito de Deus? Lá em Gênesis, quando Deus faz o homem da forma do barro, ele tira de quem para poder dar vida ao homem? Ele tira dele, ele sopra vida, fôlego de vida no homem. Espírito quer dizer o quê? Ar, vento, sopro, tudo aquilo que é ligado ao ar, ao vento, tudo isso quer dizer espírito em hebraico.
Então, se Deus dá o sopro de vida no homem, Ele dividiu com o homem o seu próprio espírito, para que tivesse ligação com Ele sempre que possível, porque Ele sabia que o homem sempre cometeria erros. Então, Sansão, depois de tanta insistência de Dalila, Sansão revela o seu segredo. Ele conta: se a navalha for passada na minha cabeça, eu perco totalmente as minhas forças. Dalila espera Sansão adormecer. Então ela chama um homem, e aquele homem vem e raspa a cabeça de Sansão. E Dalila grita: os filisteus é contra ti, Sansão. E ele se levanta achando: vou fazer da mesma forma que sempre fiz, vou destruir todos eles. Só que ele não percebeu que a presença do Espírito Santo não era mais com ele. Porque ele cometeu tantos erros, e no final da história ele ainda entregou de mão beijada ao inimigo o segredo da sua força. Então o Espírito Santo já não habitava mais. E hoje em dia nós temos essa mania de contar para o vizinho o que a gente está passando, de contar para o amigo que se diz amigo o que está acontecendo na nossa vida. Ah, eu tenho o sonho de comprar um carro, e eu quero esse carro assim, eu quero esse carro desse jeito. Meus amigos, quando a Bíblia diz: entra para o quarto e orai em secreto, que o Pai que vem em secreto publicamente irá te honrar, ele diz que os teus maiores sonhos, as tuas maiores vontades, você não conta para ninguém. Você entra para o teu quarto e conversa com Deus. Porque o inimigo, ele não pode ser espião para entrar no íntimo de um crente com Deus. Não, ele não tem essa autoridade. Mas se você coloca aos ventos, conta para um, conta para outro, conta para outro, um espírito chamado inveja leva diretamente aos ouvidos de Satanás tudo que você quer, e ele fala assim: fica lá, prega naquela pessoa, se for preciso chama mais, e fica lá, mas aquela pessoa não vai conseguir nada disso. Você já percebeu que às vezes você mesmo está entregando para o inimigo tudo aquilo que você quer ter na sua vida? Prosperidade financeira, saúde, independência, curas, libertações. Ah, eu estou orando pelo meu irmão e eu não posso contar para ninguém. É lógico que não, meus irmãos. Se você quer contar para alguém, chama o teu pastor e fala com ele secreto, leva ele separadinho: pastor, preciso de ajuda em oração para o meu irmão, isso e aquilo outro. Ah, eu quero que a minha família se torne crente. Então dobra o joelho e vai orar, não sai contando para todo mundo não, meu querido, porque Satanás vai levantar dentro da tua casa contra ti, só para tirar isso da tua cabeça. E ao invés de você converter tua família, quem sai da presença de Deus é tu também. A oração do crente é o canal de ligação com Deus. Ah, mas aonde é que entra a parte que Dalila foi a salvação de Sansão? Vocês não se lembraram do que eu disse no início dessa palavra? Quando o nazireu comete qualquer uma das falhas que não poderia cometer, ele tinha que procurar o sacerdote homem, raspar a sua cabeça, ficar separado 7 dias, e no 8º dia ele é chamado de novo, se encontra com o sacerdote e o seu nazireado é refeito. Sansão entregou para Dalila o seu segredo. Um homem veio e raspou a sua cabeça. Sansão se levanta com ira, achando que vai destruir os filisteus, mas os filisteus o pegam, e a primeira coisa que eles fazem, furam os olhos de Sansão. E depois eles levam Sansão e o prendem no moinho
ao qual ele fica girando como um animal, fica amarrado àquele moinho. E os filisteus festejam por 7 dias. E no 8º dia, o sacerdote do templo dos filisteus diz: traga-nos Sansão para que ele nos divirta um pouco. Sansão ficou escondido 7 dias. No 8º dia, o sacerdote do templo chama Sansão. E um rapaz leva Sansão, e Sansão diz àquele rapaz: coloca-me perto das colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Só que Sansão não percebeu que o seu nazireado tinha sido refeito com Deus. Ah, mas não era só um sacerdote judeu? Não, meus queridos. Se você não vai até o sacerdote para que o sacerdote ore por você a Deus para perdão dos teus pecados, Deus levanta Dalilas na vida das pessoas para poder fazer com que você volte atrás aonde você cometeu o erro, se arrependa, para que Deus novamente possa fazer parte da sua vida. Às vezes você acha que alguém que está do teu lado aí está te infernizando demais a vida. Talvez é Deus chamando a sua atenção para algo que você está fazendo de errado, mas não está mostrando para o sacerdote do templo, que é o teu pastor. Às vezes no escondidinho você está fazendo coisas que não deveria fazer, e Deus está pondo pessoas para poder descobrir coisas sobre você, para que Ele use isso para tentar te colocar de novo no caminho. Sansão cometeu tantos erros na sua caminhada, que perdeu a presença de Deus. Mas na hora que ele recupera ela, da mesma forma que ele não percebeu quando perdeu, ele também não percebeu quando ele estava com ela de novo. E você talvez hoje está da mesma forma. Talvez porque você está num cativeiro espiritual, sentimental tão grande, com os teus olhos furados, está cega, está cego, que não consegue mais enxergar o caminho, que não consegue mais enxergar a vida, se aprofundou numa escuridão tão grande no seu próprio eu, que não consegue entender que o Espírito Santo está aí do teu lado, está contigo de novo. Talvez você está tão preso, imaginando que o inimigo é tão forte perto de você, que ele já te subjugou, que ele já te conseguiu pôr as mãos em você e te derrubar, que você se esquece que Deus está aí. Está pronto de novo para entrar em você e batalhar novamente na caminhada. Será que você não percebeu que o sacerdote do templo mandou te chamar? Será que você não está entendendo que o teu chamado está sendo pedido para colocar em função a prática dele? Será que você não percebeu que os dons do Espírito Santo que você tinha estão retornando para você e você não está percebendo? Da forma que você cantava, você não canta mais. Perdeu a vontade, mas você não percebeu que o Espírito Santo está aí falando: canta que eu vou estar te dando a voz. Prega que eu vou estar te dando a unção. Intercede que eu vou estar de joelhos aos pés do Pai no reino dos céus para entregar a tua oração a Ele. Cumpre a tua missão, para que Deus não precisa levantar Dalila na tua vida para te levar até o sacerdote e da força maior ser obrigado a consertar o seu nazireado. Nós estamos no tempo da graça, não da dor, da graça. Ainda há tempo de buscar Jesus por amor, mas vai chegar o tempo
que ninguém mais encontrará graça para buscar Jesus, não. Vai chegar o tempo que vai ser pela dor. Porque a Bíblia diz: diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Ele é o único Senhor. Todo joelho, todo, quando diz todo é todos aqueles que têm junta, anjo, santo, demônio, homem de carne, todo se dobrará. Agora você consegue entender por que Dalila foi a salvação de Sansão? Porque aquilo que Sansão tinha que ter feito quando ele cometeu seu primeiro erro era procurar o sacerdote para que o sacerdote raspasse a sua cabeça, o separasse por 7 dias e no 8º dia o chamasse e os seus cabelos começassem a nascer e ele novamente estaria nazireado com Deus. Sansão não fez isso, então Deus levantou Dalila para colocar Sansão na frente do sacerdote. Só que se você não vai por amor, você vai pela dor. É isso que a história de Sansão nos ensina. Enquanto há tempo de buscar por amor, você não busca. Enquanto há tempo de você buscar a Deus, porque Deus está ali de braços abertos para te receber com todo amor e carinho, você não vai, você prefere continuar no pecado, continuar insistindo no pecado. Aí Deus o que ele faz? Bota uma Dalila na tua vida para poder levar você até no sacerdote, para que o sacerdote te coloque no templo lá, para no 8º dia o seu nazireado ser refeito com Deus. Mas olha só a diferença, buscar por amor é uma coisa, ser obrigado a buscar é outra. Porque com Deus não tem meio termo, ou você serve Deus ou você serve a Mamon, ou seja, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem muro para você ficar em cima não, ou é de um lado ou é do outro. Ah, eu estou na igreja, mas eu gosto de sensualizar. Aquele que é sujo, suje-se mais, diz a Bíblia. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então, já que você quer cometer pecado, mete a cara no pecado. Porque a Bíblia diz, se é sujo, que suje-se mais. Mas depois, na hora que Jesus chegar, não vem reclamar e bater na porta igual as 5 virgens loucas lá fizeram, não. As inércias. Mestre, abre. Aí Jesus vai falar para você da mesma forma que falou para ela: em verdade vos digo que não vos conheço. Porque Jesus conhece a pessoa é pelo íntimo do coração. Jesus conhece a pessoa é pelo espírito e pela alma, não é pela carne. Não está escrito lá em Samuel, quando Samuel foi ungir Davi como rei, que ele viu Aminadab e os seus irmãos todos fortes, homens bonitos, e disse: certamente aqui está aquele ao qual o Senhor escolheu. E Deus falou com ele: não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo por dentro, interior. A Bíblia também fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então muito cuidado, para que Deus não precise levantar Dalilas na sua vida, para que você seja levado ao sacerdote do templo para consertar a tua vida. Reveja como você está agindo dentro da caminhada e dentro da casa de Deus, para que Deus não precise forçar você a ir até o sacerdote do templo. Cuide da tua alma, para que não precise Deus moer a tua carne, para que você volte a fazer a obra dele. Sabe por que eu estou pregando esta palavra com este ensino um pouco mais duro? Porque Deus prefere te ver machucado do que te ver morto. Deus preferiu ver Sansão machucado naquele momento do que ver ele morto, porque Deus sabia que se Sansão fosse morto no pecado, a sua alma não teria mais salvação.
Então o que Deus faz? Permite que Dalila leve ele em cativeiro junto com os filisteus. E no 8º dia ele é colocado para fazer palhaçada, para alegrar filisteu. Só que ele não tinha percebido que seu nazireado tinha sido refeito. E o que Sansão faz? Ele ora a Deus. Pai, mais uma vez me permite ter a força, me permite que o teu Espírito entre em mim e eu mate essas pessoas que fizeram isto comigo, Senhor. E naquele momento o Espírito Santo se apossa de Sansão e ele derruba aquele templo em cima, e na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ele matou mais de 3.000 filisteus de uma vez só. Aí você fala assim, mas Sansão teve a salvação? Sim, ele teve a salvação dele, porque o nazireado dele foi refeito, mesmo que na hora da sua morte. Ah, então tem esperança para o meu parente? Tem esperança para o meu amigo? Tem sim, porque a Bíblia fala que enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto a raiz da árvore está debaixo da terra, e ela ainda continua a dar folhas e flores, ainda tem condições de dar fruto, basta se cultivar da maneira correta. Tem uma passagem da Bíblia que eu não me recordo onde é que está, que o Senhor vê uma figueira que não dá figos, e eles tentam por 1 ano, por 2, e essa figueira não dá figos, e ele diz aos seus servos, corte-a e jogue-a no fogo. E o servo diz, não, tentemos por mais 1 ano. E ele pega aquela figueira, ele aduba ela, começa a usar ela da forma certa que ela deveria ser usada. E aquela figueira produz. No momento que era para ser arrancada e atirada no fogo, ela produz frutos. E a glória de Deus mais uma vez é vista. Você entendeu o que quis dizer? Não, não entendeu? Então vou te explicar. Talvez você está dentro da igreja já há tanto tempo, mas não vê os frutos que você tinha que ver. Você não está conseguindo produzir da forma que deveria produzir. Eis que o sacerdote do templo, o teu pastor, pode te orientar como é que você deve trabalhar na obra de Deus para que você dê fruto. Você está entendendo a beleza que é essa mensagem? Eu amo cantar, presbítero Antônio, mas eu não estou conseguindo mais cantar como eu cantava. Oriente-se com o sacerdote da casa como você deve fazer para voltar a sentir a presença de Deus dentro de você, para que você volte a cantar da forma que você cantava. Mas presbítero Antônio, eu não estou conseguindo nem orar mais. Existe um sacerdote que vai orar junto com você. Ah, presbítero, mas eu estou precisando de uma limpeza total, vou procurar um centro de macumba, vai para o inferno junto com ele. A palavra de Deus é dura, meus irmãos, ela não é brincadeira não. Se você está no pecado, vai procurar o pecado, você vai para onde? Para o céu, pecando? Não. Vai para onde o pecado vai, e o pecado vai para o céu? Não, ele vai para o inferno. Vocês já estão percebendo que não sou só eu, mas a maior parte dos pregadores que pregam a verdade, que pregam a Bíblia, só tem pregado correção, só tem pregado purificação de corpos e almas e espíritos. Vocês têm percebido que a maior parte das pessoas não tem pregado mais apesar da Bíblia falar sim de prosperidade, que desde Abraão nós recebemos a palavra que nós seremos prósperos, como o nosso pastor Jones pregou ontem na igreja. Mas hoje em dia as pessoas estão esquecendo, estão igual eu falei daquela última mensagem de Ageu, preocupados demais com a sua casa, com o seu carro, com o seu dinheiro, com o seu bolso, estão esquecendo do templo. Então as palavras que estão sendo pregadas são para isso, para purificar, para buscar o sacerdote, para poder entender.
Aonde é que está a minha falha? Onde é que está meu erro para me consertar? Por quê? A Bíblia fala, não sabeis quando o Filho do Homem vier. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, o que ele fazia? Ele ficaria vigiando. Então, da mesma forma, para que a pessoa esteja preparada o tempo todo, não se sabe quando Jesus vai voltar. Mas pelo jeito que a palavra de Deus está sendo pregada hoje em dia, dá para se entender que está próxima a chegada. Porque nunca foi tão pregado na vida do cristão: purifique-se, limpe-se, tire esse pecado de dentro de você, para de dar corda para o pecado e para o pecador e começa a buscar em Deus a purificação do teu corpo, da tua alma, para que você e a sua família seja salvo. Você está entendendo que as mensagens já não são mais: você vai ficar rico, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, vai ter aquilo. Primeiramente, as mensagens hoje estão sendo corretivos, limpeza, para que as suas vestes estejam alvas como a neve, quando Jesus vier. Para que você possa ter a chance de entrar no reino dos céus. Então não espere para o último momento, porque talvez você não tenha a chance que Sansão teve. Não deixe para o último momento para você se consertar com Deus, não. Começa o mais rápido possível. Ah, presbítero, você então é perfeito? Não, eu não sou perfeito, eu peco todo dia, mas todo dia eu dobro o meu joelho pedindo perdão para Deus, e na hora que eu vi que eu cometi algo que eu não devia ter cometido, que eu fiz algo que eu não devia ter feito, eu peço perdão a Deus na hora, onde eu estiver. Porque eu sei que ali naquele momento o Pai está me ouvindo e Ele está entendendo o meu pedido de perdão e atendendo a Ele. Porque a Bíblia fala que as nossas orações alcançam os ouvidos de Deus. E a Bíblia fala que se Deus está ouvindo o que a gente está pedindo, então certamente a gente vai receber de Deus aquilo que a gente está pedindo. Só que a gente não recebe da nossa forma, recebemos da forma de Deus. Ou seja, vem bônus, vem um lucro a mais. Porque Deus, Ele não te dá somente aquilo que você quer, Ele te dá mais. Só que Ele tem que permitir que você passe por uma prova, porque toda bênção de Deus é necessária uma preparação para que você receba. Vamos lá em Jó. Você acha que Deus permitiu que Jó fosse tentado por Satanás e que Satanás tirasse tudo de Jó simplesmente para mostrar bonito para os outros? Não. Deus queria dar a Jó muito mais do que ele tinha, porque se os filhos de Jó não adoravam a Deus, e Jó todo santo dia estava no templo fazendo sacrifício pelos pecados dos seus filhos, Deus precisava dar filhos melhores a Jó. Jó já tinha gado demais que não cabia nos seus pastos, mas Deus queria dar ele mais pastos e mais gados, mas não tinha como, porque já tinha demais. Aí o que ele faz? Permite que Satanás vai lá. Só não mexe na vida dele, só não toca na vida dele. Você pode tirar tudo, mas a vida não. Por que Deus deixou isso? Porque Deus queria abençoar Jó sobremaneira, mas Jó precisava se preparar para receber a maior graça que ele poderia receber de Deus. Por quê? Porque nem ele mesmo acreditava que ele poderia ser mais abençoado do que ele era. Então Deus permitiu a prova para que Jó recebesse o que Deus realmente queria para ele. Por quê? Morreu 10 filhos que não adoravam a Deus. E se Deus deu ele 10 vezes mais, então faz a conta de quantos filhos Jó recebeu, e melhores. Não, então quer dizer que esses filhos, além de amar Jó, adoravam a Deus também. Talvez você está esperando algo para chegar na tua mão, a bênção para chegar na tua mão, mas não recebe. Por quê? Porque está presa na prova, está presa na tentação, está preso ali no pecado. Mas está difícil demais. Jó raspou as feridas, foi com um caco de telha, sentado sobre as cinzas. Você não chegou nesse ponto ainda e já está reclamando? Eu lembrei de uma frase que um saudoso pastor, ao qual me ensinou praticamente tudo que eu sei,
me ensinou a buscar dentro da Bíblia e no Espírito Santo, pastor Wesley Barradinho. Ele e a esposa dele tinham um palavreado que era assim: diz ele que quando as coisas apertar e você pensar que ali acabou, não, acabou ainda não, vai apertar um pouco mais. Aí você vai sentir como se estivesse te apertando todo, mas ainda não acabou não, vem mais. Aí as coisas vai só piorando, piorando, e você pensa, agora vai acabar, a bênção vai chegar. Ainda não. Agora, quando seus olhinhos estiver esbugalhando para fora, que não tiver mais jeito nenhum, que não for para lado nenhum mais, que ali não tem mais como apertar, aí sim, se você se manteve firme, a bênção chega. Mas os olhinhos tem que esbugalhar, a pressão tem que aumentar. Você tem que passar pelo pior do que a tua carne poderia passar e aguentar firme, sem brasvejar com o nome de Deus, sem ficar irado com Deus, se mantendo firme, aí você recebe aquilo que você tem que receber de Deus. Então guarda essa mensagem para a tua vida, porque eu poderia ir dentro da Bíblia em vários lugares para poder te mostrar de todos aqueles que estão escritos dentro da Bíblia que tiveram que passar primeiro pela prova para depois receber a bênção. Mas aí essa live ia se alongar demais e ficaria muito tarde. Então nós vamos encerrar por aqui. E guarda na tua mente. Veja onde está o erro, conserte, procura o sacerdote do templo, porque o sacerdote está lá para te aconselhar. Ah, mas o sacerdote é meio doidinho da cabeça. Mas foi escolhido por Deus para estar lá, então pode ter certeza que a loucura dele vai te ajudar. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas fracas do mundo para poder confundir as fortes. Sim, ele pega pega você, para mostrar para aqueles que estão com o nariz lá no céu, que na verdade eles estão olhando para o abismo, ao invés de estar olhando para Deus. Fiquem com Deus, guarda no teu coração essa palavra, para que Deus não precise levantar nenhuma Dalila na vida de vocês, para colocar vocês num cativeiro eterno, ou que seja por um tempo, para que Deus possa te entregar a bênção. Por mais que você seja firme no caminho do Senhor, justifique-se mais com Deus. Dê mais confiança àquelas pessoas que Deus levanta para colocar na tua vida. Mas é dentro da palavra de Deus que você vai saber quem são essas pessoas. Não é qualquer um que Deus põe na tua vida, não. Deus escolhe a dedo quem são as pessoas. E você sabe bem quem são essas pessoas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. E eu agradeço muito a Deus que mesmo nesse horário esteja pessoas assistindo essa live. E para aqueles que estão assistindo em off, que não querem aparecer, vai aqui um conselho. Não esconde a tua face de Deus, não. Não esconde a tua cara de Deus, não. Porque tem muitas pessoas que agora que saiu essa moda de assistir vídeos em off, assistir lives em off, ou seja, a sua aparência não aparece, o seu nome não aparece, mas você está lá assistindo. Não se esconda de Deus. Que vergonha que você teria de ouvir uma mensagem de Deus. Se você se esconde de Deus aqui na terra, você também vai se esconder de Deus quando Ele vier lá do céu. Fiquem com Deus e que o abraço do Senhor esteja com vocês. Até a próxima live. E fica aqui o conselho. Sempre busque a verdade dentro da palavra de Deus. Obrigado, fiquem com Deus.